semelhantes a Jesus, para a glória de Deus somos um. Amém. Pode abrir Hebreus capítulo 11, verso 1. Bom, irmãos, o tema crescimento espiritual é o tema que a gente vem abordando, tem se perdurado, graças a Deus, por algumas semanas. E temos percebido que existe uma série de fatores e de ensinamentos e de princípios que precisam ser postos em prática para que tenhamos realmente crescimento. E hoje nós queremos falar de mais um aspecto, falar de mais um princípio que é fundamental na vida de todos nós para que possamos crescer. Já entendemos que o nosso crescimento ele vai contribuir naquilo que a gente tem buscado de Deus, porque a gente sabe que Deus ele vai nos confiando as suas promessas, as suas bênçãos, conforme vê na nossa vida a maturidade. Então que você cresça cada vez mais em Cristo Jesus, que você assimile cada vez mais em Cristo Jesus, que você pratique cada vez mais o que você tem aprendido, para que você veja na sua vida resultados. Se você quer ver resultados, se comprometa com a palavra de Deus e com o que ela ensina. E eu quero abordar mais um aspecto, mais um ensinamento que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual. E nós vamos falar sobre a fé. Nós vamos ler aqui vários versículos e eu quero que vocês nos acompanhem aqui no telão. Hebreus 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que os buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele das mesmas promessas, da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquela que lhe tinha prometido. Por isso, também deu a esse já amortecido. Descenderam tantos em multidão, como as estrelas dos céus e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaac quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu
o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandato do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, e que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. E o que mais direis? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Amém? Pode repetir amém? Assim seja. Bom, amados, o que nós vamos falar hoje sobre crescimento espiritual, o assunto em pauta vai ser sobre a questão da fé. Apesar de todos nós declararmos publicamente para as pessoas que temos fé, e até as pessoas mesmo que não têm religião, ou que não têm nenhum segmento, melhor dizendo, ou que não fazem parte de nenhum grupo que se reúne em nome de Deus, também dizem que têm fé. É importante nós entendermos com profundidade, de fato, o que é a fé do ponto de vista divino. Porque de repente nós olhamos a fé num ponto de vista humano, terreno, e por causa disso ela não é tão eficaz na nossa vida. É interessante observarmos que, entre muitas histórias, e hoje eu li um texto bem prolongado, nós vamos, nesse texto, recitar sobre vários personagens conhecidos. Falamos aí em Abraão, Isaque, Jacó, falamos sobre Enoque, falamos sobre Abel, falamos sobre Davi, falamos sobre tantos personagens que tiveram inúmeras experiências com Deus. Mas uma coisa me chamou a atenção. Todos eles que experimentaram a glória de Deus, que viram o poder de Deus, que alcançaram a graça de Deus, que foram salvos por Ele, todos eles tinham algo em comum. Todos eles conquistaram tudo pela fé. Tanto é que no texto de Hebreus ele vai citando que sem fé é impossível agradar a Deus. E como eu disse, nós falamos que temos fé, mas precisamos ver a fé do ponto de vista divino. Porque Deus quer que você tenha fé, mas será essa fé que você tem realmente a fé que Deus quer que você tenha? Ou de repente, a fé que você tem, ela é uma fé realmente verdadeira, genuína, porém tão pequena que ela é eficaz no momento que você precisa dela atuando na sua vida. Eu percebo que a fé é fundamental na vida de qualquer pessoa, porque sem ela, nada acontece. Sem ela não há cura, sem ela não há salvação, sem ela não há libertação, sem ela não há transformação, sem ela não há crescimento, sem ela não há vitória. Então,
A fé, ela tem que fazer parte em tudo aquilo que a gente busca em Deus, tudo aquilo que a gente precisa em Deus, tudo aquilo que a gente necessita, tem que ter a participação da fé. E aí, dentro do ponto de vista divino, o que é a fé? Hebreus 1 diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Falando numa linguagem prática, poderíamos dizer o seguinte: a fé é um fundamento. Quando se constrói uma casa, a primeira coisa que se faz é o fundamento. A fé é o fundamento, e um fundamento tão firme que é irremovível. Isso é, quem realmente tem fé, tem uma convicção tão forte, tão forte, tão forte, que ninguém consegue remover de você. Ninguém consegue colocar dúvida. Ninguém consegue tirá-la de você, porque é um firme fundamento. E a prova das coisas que não se veem, isso é, você não está vendo, mas você enxerga pela fé. Você acredita que realmente ela pode acontecer. E aí nós precisamos ter essa fé. Porque para mim crescer, eu preciso que essa fé esteja dentro de mim. Essa convicção esteja dentro de mim. Dentro de nós, melhor dizendo. Para que as outras coisas aconteçam. Porque se você não tem fé, você não vai ver nada acontecer. Se você não tiver fé, você não será salvo. Se você não tiver fé, não será curado. Se você não tiver fé, você não verá a glória de Deus. Então, eu acredito que Deus quer que a gente cresça espiritualmente e especialmente cresçamos na fé. E aí eu quero abordar alguns aspectos que vai contribuir para que você de fato entenda o tamanho da sua fé, e se ela não estiver dentro do padrão que Deus ele quer, ela cresça. E a partir de hoje, você seja uma pessoa que tenha dentro de você uma fé tão genuína, tão pura, tão forte, tão poderosa, que vai fazer com que as coisas que Deus tenha para você aconteçam. E aí eu quero abordar alguns aspectos que estão relacionados à fé. Por quê? Porque a fé ela pode ser medida. Jesus, em certo momento, disse para os seus discípulos, homens de pequena fé. Então ele disse que a fé deles era muito pequena. E tem hora que Jesus disse para algumas pessoas, para uma certa mulher, ele disse, mulher, grande é a tua fé. Tem hora que ele falou de um certo homem, ele olhou para a multidão e disse, ainda não encontrei tanta fé em Israel como desse homem. Então quero levar você hoje a crescer na fé. Nós vamos crescer na fé. Vamos chegar ao nível que Deus quer para a nossa vida, para que de fato aquilo que vai acontecer, que dependa da fé, aconteça. Amém? Você quer que sua fé cresça? Então dá glória a Deus. Amém. Bom, para nós entendermos sobre a questão da fé, eu quero abordar uma coisa fundamental. Para de fato crescermos na fé, tem que existir uma característica na nossa vida. E eu quero que você se avalie se você tem essa característica. Se você não tiver, então a partir de hoje, mude. E se você tem, então permaneça. Que características são essas? Primeira, para de fato crescermos na fé e as coisas que Deus tem para a nossa vida aconteçam, nós precisamos ter uma característica, e essa característica significa sermos perseverantes. Talvez você diga assim, Marcelo, eu sou perseverante. Vamos analisar se realmente você é perseverante. Se queremos crescer na fé, temos que demonstrar que somos para Deus perseverantes. A maioria das pessoas, e talvez você vá pensar e vai dizer, você se encaixa nisso, elas não são perseverantes em Deus. Eu vejo isso no dia a dia. Você quer ver um exemplo? Com que frequência você ora intensamente pelas causas que você precisa de uma interferência divina? Por exemplo, às vezes nos reunimos aqui para oração,
E aí a gente vê aquelas pessoas orando fervorosamente. Às vezes de manhã, às vezes à noite, às vezes encontra com irmãos orando. E algumas pessoas, elas oram fervorosamente, e eu digo assim, meu Deus, mas que oração fervorosa. A pessoa ali está convicta que Deus vai operar. Só que ela ora um dia, não acontece. Ela ora 2, não acontece. Ela ora 3, não acontece. Você sabe o que ela faz? Ela para. Quantos aqui começaram em propósitos com Deus em oração e pararam no caminho? Ficaram uma semana, 2 semanas e depois desistiram. Quantas coisas você colocou para Deus que te incomodavam profundamente, que você falou hoje e no dia seguinte você já falou mais sobre isso? Quantas vezes você oscilou no seu relacionamento? Se você disse assim, eu vou tirar um dia para orar fervorosamente, 2 dias de oração, você está ali aos pés do Senhor, mas daqui a pouco você vive aquela vida superficial de oração. Bom, cada um responda por si. Mas a maioria talvez aqui possa dizer para mim, Marcelo, eu não sou esse tipo de pessoa. Tem dia que eu oro fervorosamente, eu clamo, mas daqui a pouco eu me acomodo. E é interessante que a gente olha alguns exemplos bíblicos e nós vamos ver que o poder de Deus se manifestou exatamente pela perseverança. Por exemplo, as Escrituras dizem de um homem cego que ouviu Jesus que estava passando e alguém falou para ele, Jesus Nazareno está passando. E ele começou a clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele clamava de uma forma tão intensa, que ele começou a incomodar. E quando ele começou a incomodar, as pessoas que estavam próximas começaram a repreendê-lo. Ele não via as pessoas, mas ele escutava as pessoas. E as pessoas falavam assim para ele, cala-te, que ele não vai te ouvir. Melhor dizendo, não era mais ou menos assim não. Diziam assim, cala a boca, ele não vai te ouvir. Para de incomodar, ele não vai te ouvir. Ele não via as pessoas falando com ele, mas ele escutava. E aquele homem, naquele momento, ele tinha 2 escolhas. Ou ele dava crédito ao que ele estava ouvindo, ou ele continuava clamando incessantemente. O que isso tem a ver conosco? Você já ouviu aquela vozinha que diz para você assim, você está orando, mas nada acontece? Você está pedindo, mas nada muda? Você está clamando, mas Deus não responde? Aí sabe o que você faz quando você escuta essa vozinha? Sabe o que você faz? Você para. Você desiste no caminho. Se aquele cego tivesse dado a ouvir aquela voz, ele ia morrer cego. Mas aquele homem naquele momento, ele tinha uma característica que talvez alguns aqui não tenham. Enquanto não aconteceu, ele não parou de clamar. E as pessoas dizendo, cala-te que ele não vai te ouvir, cala-te que ele não vai te ouvir. E ele não estava nem aí para aquela voz. E ele dizia, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Enquanto Jesus ia passando, ele clamava cada vez mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E de repente alguém pega ele pelo braço e diz assim, o mestre te chama. Irmão, sabe o que acontece? Sabe por que a gente, no fundo, começa a orar pelas coisas e para? Sabe por que a gente tira uma semana e você tira uma hora de oração e na semana seguinte tu ora 3 minutos, 5 minutos? Porque no fundo, a gente não acredita que Deus pode fazer. Porque se nós acreditássemos, nós iríamos clamar, pode levar uma semana, pode levar um mês, mas pode levar um ano. Mas você não ia parar de clamar, sabe por quê? Porque você crê que Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Quando o cego, colocaram o cego diante de Jesus, Jesus perguntou, o que você quer? E ele disse, eu quero ver. É interessante que além de cego, as escrituras dizem que ele também era mendigo. Um mendigo pede esmola. Talvez se uma pessoa, naquele momento ali, estivesse observando aquilo, imaginaria assim, bom, o que ele vai pedir? Ele vai pedir um pedaço de pão, ele vai pedir uma moeda, ele vai pedir alguma coisa. E aquele cego, pedir pão, pedir uma moeda era muito pouco. Ele queria o sobrenatural. E quando Jesus perguntou o que você quer, e as pessoas disseram, ele vai pedir tanto em dinheiro, vai pedir algum pedaço de pão, alguma coisa assim. E ele disse, sabe o que eu quero? Eu quero é ver. Irmãos, vocês já prestaram atenção que a gente, para as coisas que são às vezes
fáceis de acontecer, a gente até ora fervorosamente. Você ora por uma porta de emprego, você ora por uma dor de cabeça. Mas as coisas que são impossíveis aos nossos olhos, muitas vezes nós não oramos. Por quê? Porque nós temos uma fé tão pequena, que nós não colocamos o que é impossível aos olhos de Deus. Às vezes é impossível ao olho de Deus um marido se converter, um filho se libertar. É impossível ao olho de Deus um milagre acontecer, alguém ser curado de uma doença incurável. E por essas coisas nós não perseveramos. Perseveramos sim, por as coisas pequenas. Aquele não podia pedir uma moeda, eu quero a moeda. Mas ele não queria isso. Ele queria a glória de Deus na sua vida. E a perseverança dele fez com que Deus atendesse. Depois nós encontramos um outro texto bíblico de uma mulher. E essa mulher, a palavra de Deus diz que ela não era dos termos de Israel, ela era uma cananeia, habitava em Tiro Sidom, uma terra bem distante. E ela tinha uma criança que tinha um problema espiritual grave de possessão. E ela encontrou-se com Jesus e começou a seguir Jesus e aclamar. E os discípulos disseram assim: mestre, despede essa mulher que está importunando. Olha só, importunando significa que ela não estava ali simplesmente ali quietinha. Ela estava lá: mestre, me atende, mestre, me responde, mestre, eu preciso, mestre, eu quero. Jesus, tem misericórdia de mim. Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Ao ponto de os discípulos se sentirem incomodados. Sabe qual era a característica dela? Era uma mulher perseverante. Irmãos, sabe por que as coisas não acontecem na nossa vida? Porque muitas vezes nós não somos perseverantes. Até acendemos como fogo, mas às vezes o nosso fogo é de palha. Você clama, você crê, mas você fica assim uma semana. Eu quero ver você ficar 2, 3 meses clamando pela mesma coisa. Eu quero ver você todo dia colocar para Deus intensamente aquela causa impossível que você precisa que Deus opere. Então, se você não é perseverante, você não vai ser atendido. Jesus mesmo disse sobre o dever de orarmos sempre e nunca desfalecer. Eu cheguei aqui na cidade, e quando cheguei aqui na cidade, eu não cheguei aqui para assumir congregação, eu não tinha grupo nenhum, eu não tinha lugar nenhum para reunir. Cheguei aqui na cidade e toda noite minha esposa ia dormir e dizia assim: Marcelo, eu vou dormir. Eu falei: tá bom, você vai ficar acordado? Vou. O que você vai fazer? Vou orar. E comecei 1 noite, 2 noites, 3, 4, 5, 6. Aí chegava durante o dia, quando eu ia às vezes levar a palavra, visitava alguém. Aí quando eu pregava para alguém, a pessoa: gostei, a sua palavra é muito boa, que bênção. Mas quando eu ia ver se a pessoa queria caminhar: não sei, você é do Rio de Janeiro, eu não lhe conheço. Você tem algum lugar para reunir? Não, não tem. E às vezes eu ia para outro lugar, pregava a palavra: você quer fazer parte do reino, você tem que renunciar. Eu não quero não, porque é muito difícil. E por inúmeras vezes aconteceram uma série de situações. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Eu tive todos os motivos para fazer isso. Mas todas as noites eu estava ali clamando. Estava pedindo. Eu falei: Deus, eu não vim aqui à toa, não vim perder meu tempo. Não ia vir sair da minha cidade para chegar aqui e simplesmente voltar com as mãos vazias. Visitei alguns lugares, um líder falou para mim assim: Marcelo, desista, porque as pessoas daqui, elas não querem nada com Deus, não. Eu estou aqui há tantos anos pregando o evangelho, olha só tem um grupo pequeno de pessoas, aquela igreja ali só tem 5 pessoas, a igreja que não cresce. Então eu tive todos os motivos para deixar de acreditar que Deus tinha um projeto. Mas a perseverança da minha oração fez-me enxergar que Deus tinha algo grande, que só está começando. E a prova disso são vocês aqui. Se vocês estão aqui, é porque vocês são a resposta daquilo que eu clamava. E eu disse: Deus, se eu vim para cá, porque só tem um propósito. E aí você pergunta: Marcelo, você parou? Eu falei: não, eu só mudei de horário, não faço de madrugada, mas eu faço pela manhã todos os dias aqui clamando, porque eu acredito que Deus é poderoso. E se você acredita, mude a sua postura, mude a sua maneira de ser. Porque muitas vezes nós somos assim, tão fragilizados, e achamos que Deus olha para a nossa tristeza e vê que você está triste, você está desanimado, Ele vai te atender. Isso é um equívoco. Deus não vai te atender se você mostrar para Ele fraqueza. Deus vai te atender se você mostrar para Ele confiança. Se você mostrar para Ele que você acredita, e a prova disso é que você clama segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e você clama e você continua orando, você continua pedindo. Marcelo, já estou um mês, não interessa. Mas você vai ver a resposta pela sua persistência.
Então, quer ver a glória de Deus? Quer crescer na fé? Seja perseverante. Repita comigo. Eu tenho que ser perseverante. Diga para o seu irmão. Seja perseverante. Glória a Deus. Bom, analisando à luz da Bíblia as pessoas que tiveram fé, vamos descobrir que, além da perseverança, elas tinham uma outra coisa. Que você tem que descobrir se você tem. Se você não era perseverante, então tenha certeza de uma coisa, você não vai receber muito de Deus. Mas se a partir de hoje você for perseverante, você vai ver a glória de Deus. A segunda coisa que nós precisamos ter para que realmente possamos crescer na fé e Deus venha operar pelo poder da fé, como esses homens viram a glória de Deus, está relacionado ao nosso controle. Controle? Que tipo de controle? Você se considera uma pessoa controlada? Controlada, Marcelo? Em que aspecto? Existem situações que a gente passa na vida e essas situações vão revelar se você é uma pessoa controlada ou não. E o que isso tem a ver com a fé? Tudo. Os discípulos estavam no barco. Jesus decidiu descansar um pouco. E quando ele deita para descansar, os discípulos de repente percebem umas nuvens. E essas nuvens acompanhadas de vento. E daqui a pouco aquelas nuvens elas tomam todo o lugar onde eles estavam, ao redor, e eles no meio do mar. E aquelas nuvens começam a manifestar vento, e daqui a pouco começa uma grande tempestade, e começa o barco a ser açoitado pelas ondas. E sabe o que aconteceu com os discípulos? Perderam o controle. Como? No momento que as ondas começaram a bater, bateu o desespero. E aí aqueles homens, um monte de homem ali barbudo, pescador experiente, se transformaram em pessoas totalmente desequilibradas. E começaram a gritar, vamos perecer, estamos morrendo, vamos se afogar. Eu pergunto para você, me responde uma coisa. Quem é você quando o seu barco é açoitado pelas ondas? Quem é você quando o vento sopra dentro da sua casa? Quem é você quando o teu barco parece que vai afundar? Você é uma pessoa controlada ou você é uma pessoa descontrolada? Porque Jesus, ele, mestre, acorde, nós vamos perecer. Jesus levantou, olhou para a tempestade e disse, aquieta-te. E aí veio bonança e aqueles homens ficaram assim, estatalados, vendo realmente o que Jesus estava fazendo. E sabe qual foram as palavras que ele diz? Ele diz o seguinte, homens de pequena fé. E sabe por que Jesus disse isso? Porque eles perderam o controle. Naquele momento eles esqueceram que eram discípulos, esqueceram do que tinham aprendido, esqueceram até que Jesus estava ali. Como é que o barco ia afundar com Jesus dentro? Agora, vamos para a prática. Quando o seu esposo te aborrece, o que você faz? Você perde o controle, voa no pescoço dele, alanha ele todo. O que acontece quando alguém te contraria? Você abre a boca, xinga todos os palavrões, ofende. Quem é você quando você é injustiçado? Você ora por aquela pessoa, você amaldiçoa ela. Quem é você no seu trabalho? Se você é uma pessoa que se descontrola quando é confrontado, se você é uma pessoa que se descontrola quando você se aborrece com seu esposo, se você é uma pessoa que você se descontrola quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, se você é uma pessoa que se descontrola quando algo não dá certo, então posso lhe dizer, você é uma pessoa de pequena fé. Porque quando os discípulos se descontrolaram, Jesus se levantou e disse, homens de pouca fé, homens de pequena fé. Marcelo,
Eu quero que Deus quero que Deus opere, eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus transforme, eu quero que Deus faça. Mude. Primeiro, seja perseverante. Segundo, não perca o seu controle. Sabe por quê? Quando você perde o controle, você perde a razão. Quando você perde o controle, você perde Deus na sua vida. Quando você perde o controle, você perde os princípios de Deus. Sabe por quê? Porque os princípios que você aprendeu, do que você tem que falar, de como você tem que agir, de como você tem que andar, quando você está descontrolado, você esquece dessas coisas. Então, se você quer ver Deus na sua vida e você quer crescer na fé, para que o que Deus fez na vida daqueles homens faça na sua também, a partir de hoje coloque como alvo para a sua vida: em nome de Jesus, eu não vou perder o controle. Marcelo, eu tenho que aceitar as coisas erradas do meu marido? Não. Eu tenho que aceitar que o meu filho faça o que ele quer? Também não. Eu tenho que aceitar que as pessoas elas me pisem? Também não. Eu tenho que aceitar que as pessoas me ofendam? Também não. Mas o fato das pessoas errarem com você não te dá o direito de você perder o controle. Você pode ser firme, você pode muitas vezes ser verdadeiro, mas quando você perde o controle, tenha certeza de uma coisa: você perde Deus na sua vida. Então, segunda coisa fundamental para que a nossa fé realmente ela cresça em Deus: tenha controle. Amém? A pessoa que está ao seu lado, diga para ela: tenha controle. Se for esposo, esposa, diga: tenha controle. Não se descontrole. Controle a sua boca. Fale para a pessoa que está lá: controle a sua boca. Diga para você mesmo: eu tenho que controlar a minha boca. Diga isso. Terceira coisa que nós precisamos para que, de fato, Deus opere e a gente manifeste para Deus que realmente temos fé. As pessoas que passavam por momentos difíceis, no momento em que elas precisavam de uma interferência divina, elas se aproximavam de Jesus. Por exemplo, a palavra de Deus diz que um homem chamado Jairo tinha uma filha que estava morrendo, uma doença, e ele percebeu que ela não estava bem. Naquele momento ele saiu do lado dela, correu para fora, procurou saber onde Jesus estava e foi ao encontro dele. Quem ele foi procurar? Jesus. A mulher cananeia, no qual fiz alusão, ela morava nos termos de Tiro e Sidom. E ela se deslocou e foi ao encontro para buscar. Repita comigo: Jesus. Ok? Nós vamos encontrar uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, talvez um mioma, alguma coisa que fazia com que ela tivesse uma hemorragia constante. Há 12 anos passando por aquela tribulação. E de repente tinha uma multidão. E a multidão que cercava Jesus tinha aproximadamente 5 a 7 mil pessoas. E de repente aquela mulher ouviu falar: Jesus está por aqui. E sabe o que ela fez? Transpassou as 5 mil e chegou e tocou nas orlas de Jesus. Então todas as pessoas na Bíblia que faz referência de um milagre, isso é, houve uma manifestação da fé que elas tinham em Deus, foi se aproximando de Jesus. Agora, nos dias de hoje, eu vejo acontecer ao contrário. Em vez das pessoas se aproximarem de Jesus, no momento que elas estão passando a turbulência, elas se afastam de Jesus. Mas Marcelo, como assim? A gente está num culto, e aí você está, o irmão ao teu lado, e aí você olha para o teu irmão ao teu lado e diz assim: meu Deus, essa pessoa está chorando com as mãos levantadas. Na hora que ela dá glória, ela dá aquela glória que você fica até arrepiado. Eu falei: meu Deus, essa pessoa está eletrizada do poder de Deus. E aí um belo dia você procura ela, cadê? Sumiu. Aí some uma semana, some 2.
Aí você encontra com essa pessoa, some 3 semanas, 4. Aí você procura assim, o que aconteceu com você? Eu estou passando uma luta tão grande, tão grande, tão grande, e por isso que eu não fui mais para as reuniões. Eu pergunto, na hora da luta, você tem que se aproximar de Jesus ou se afastar de Jesus? E por que as pessoas se afastam quando elas estão mal? Você já passou por isso? Está naquela tribulação, não vou para o culto hoje não, porque eu estou mal. Já deixou de vir para o culto porque está mal? Fale a verdade. Já, não já? Muita gente aqui já deixou de vir para o culto. Já deixou de ir para uma reunião que você está mal. Já ficou turbulento. Diz assim, eu já vi pessoas falarem assim. Olha, eu vou largar tudo porque eu estou passando um problema muito grande. Até parece que vai resolver. Vai resolver você largar tudo? Não quero saber mais de igreja, não quero saber mais de Deus, porque eu estou passando uma tribulação. Eu pergunto, na sua tribulação, você se aproxima de Jesus ou você se afasta de Jesus? Opa, pense bem, eu quero que você responda para você. Você está mal, aí você não ora mais, não vai mais às reuniões, não busca mais, não jejua mais, não congrega mais, não caminha mais. Se você é assim, então na realidade, você não vai ver Deus operar, porque isso revela que você não tem fé. Os homens que foram curados, viram a glória de Deus, sabe quais eram as palavras que Jesus disse? A mulher do fluxo de sangue, ele disse, mulher, a tua fé te salvou. O cego, vai, a tua fé te salvou. Inúmeros milagres que Jesus fez, o argumento que Jesus usou foi, a tua fé fez isso. Mas fez porque na hora que eles estavam ali no sofrimento, na hora que eles estavam padecendo aquela situação, eles não se distanciaram de Jesus, eles se aproximaram de Jesus. E onde eu quero chegar é que nós precisamos crescer. Porque muitos de nós que estamos aqui agimos assim. Porque somos meninos. Somos meninos. Se formos contrariados, queremos fazer pirraça com Deus. Se as coisas não acontecem, nós culpamos a Deus. Se as coisas não estão ocorrendo, nós desistimos de Deus. Isso é infantilidade. Porque não estamos discernindo o que de fato temos que fazer. Porque não vai ser se afastando, não vai ser deixando de ir à reunião, não vai ser parando de orar, não vai ser deixando de jejuar, não vai ser deixando de caminhar com teus irmãos, que você vai ver Deus operar na sua vida. Pelo contrário, se você está sofrendo, se você está passando uma situação, é aí que você tem que provar para Deus que você crê que Ele é poderoso para fazer com que aquela situação acabe. Então vamos crescer nessa noite, vamos amadurecer, vamos chegar ao nível de Deus olhar para você e ver que você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, você é um servo de Deus, uma serva de Deus, e que nada te abala. Tem umas escrituras que dizem assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Não vai ser mostrando-se frouxo que você vai ver Deus operar, mas é mostrando-se forte. Você pode estar se sentindo ali massacrado. Você pode naquele dia ter sido o pior dia para você. Mas se é o dia de você ter um encontro com o Senhor, não deixe de ir para a reunião porque você está mal. Não deixe de ir para o culto porque você está mal. Não deixe de ir para o seu grupo. Não deixe de vir para os ensinamentos. Não deixe de ter a sua vida de oração. Você está orando, está orando, está orando. A coisa está piorando, então ore mais ainda. Eu digo para o diabo assim, quanto mais você me ataca, mais eu vou buscar. E aí ele sabe, se ele me atacar, eu vou dobrar o tempo que eu busco, porque eu sei o seguinte, a minha vitória não está em recuar, mas sim em avançar. Deus quer que a igreja avance, Deus quer que a igreja cresça. E algumas coisas ainda não aconteceram, não é porque não é o tempo. Não atendeu ainda porque não é o tempo. Não é o tempo de Deus operar, eu tenho que esperar. Bem, é verdade, existem algumas coisas que dependem do tempo, mas não são todas. Algumas coisas não acontecem, não é porque não há tempo, é porque não há posicionamento. Então, se você quer ver as coisas acontecerem, se posicione. Se você quer ver Deus operar, se posicione. Sai dessa situação espiritual, se você se encaixa nela. Você está me ouvindo falar aqui, Marcelo, isso acontece comigo.
Eu começo a orar por uma coisa, daqui a pouco eu desisto, eu vou orar por outra, daqui a pouco eu desisto. Eu oro 1 hora todo dia, mas daqui a pouco eu estou orando 3 minutos novamente. Eu estou vendo que eu sou uma pessoa que na realidade eu sou cristão até ninguém pisar no meu pé. Pisou no meu carro, eu entrei dentro de casa, me aborreceu, meu filho contrariou, meu marido falou uma coisa que eu não gostei, eu perco logo o controle. Se sempre você é assim, se na hora que as coisas estão difíceis você desanima, você se abate, você não vai, tenha certeza de uma coisa, você será um derrotado. Agora, você quer ser um derrotado? Diga para mim, você quer ser um derrotado, sim ou não? Você não quer ver Deus operar, sim ou não? Então mude a partir de hoje. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Jesus recebeu um chamado de 2 irmãs, que uma pessoa que Jesus amava muito estava moribundo, doente. E naquele momento que ele recebeu o chamado, ele não pôde chegar naquela hora exata, naquele momento exato. E de repente, esse amigo de Jesus faleceu. Passou-se um dia, 2, 3, no 4º dia Jesus chega após o sepultamento. E aí uma das irmãs correram ao Jesus e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria falecido. E aí Jesus, naquele momento, foi até a sepultura. E quando chegou lá à sepultura, Jesus disse: removam a pedra. E no momento que ele disse para que a pedra fosse removida, alguém disse: mestre, não tem mais jeito. Já cheira mal. E Jesus disse: removam a pedra. Ele olha para as irmãs do falecido e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E disse mais: tudo é possível ao que crê. Uma causa perdida era a causa daquela mulher. Mas Deus fez milagres. Quantas causas que nós já colocamos dentro da sepultura e colocamos uma pedra em cima? Quantas coisas que nós já desistimos de orar porque achamos que não tem mais jeito? Quantas vezes nós questionamos Deus: Senhor, por que o Senhor não me atendeu? Eu acredito que é hora de nós darmos ouvidos a Jesus e não darmos ouvido à razão. Na nossa razão, diz assim: não mexa mais nisso. Mas Jesus, Ele é poderoso para fazer com que aquilo que é impossível se torne possível. Eu quero convidar você hoje a ressuscitar aquilo que, na realidade, você já sepultou. E que você acredita que Deus é poderoso para fazer. Jesus disse: remova a pedra. E eu quero convidar você a remover a pedra nessa noite. Eu quero convidar você a remover aquilo que você colocou ali, porque você não crê que Deus pode operar. E nós vamos mudar a nossa postura daqui para frente. Vamos mudar a nossa maneira de pensar daqui para frente. Nós vamos mudar o nosso comportamento daqui para frente. Nós vamos mudar a nossa maneira de agir. Porque Deus é poderoso
para operar o impossível. Amém? Nós vamos clamar nessa noite. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos pedir nessa noite para que Deus comece, antes de atender o nosso pedido, comece a mudar o nosso coração. E nós vamos pedir: Deus, eu quero que o Senhor me encha de fé. Você vai clamar a Deus, nós vamos pedir: Senhor, eu não quero que o Senhor me encha de fé. Vamos dar as mãos. Dê a mão ao seu irmão nesse momento. Você pode curvar a sua cabeça. Eu quero que você curve a sua cabeça nesse momento e pense na mensagem que eu proclamei, que o Espírito Santo me usou para você. Olhe para você e veja se você é uma pessoa cheia de fé ou não. Se você tem tropeçado nessas coisas que eu tenho te falado, você vai começar pedindo a Deus perdão. Eu quero que você, nesse momento, diga para Deus: Deus, me perdoa, porque eu não tenho fé. E a prova que eu não tenho fé é que eu sou uma pessoa descontrolada. Eu sou uma pessoa inconstante. E quando eu estou na minha luta, eu me afasto em vez de me aproximar de Deus. Se você age assim, é o momento de você pedir perdão. É o momento de você pedir misericórdia. É o momento de você pedir o favor do Senhor. Eu quero pedir que a nossa liderança fique em torno do salão aqui, em volta dos irmãos, por favor. Nossos líderes, cada um em cada ponta, no meio. Eu quero em torno do salão toda a nossa liderança estendendo a mão em direção à igreja. Se existe algo espiritual que impede de você ser aquilo que Deus quer que você seja, no nome de Jesus vai sair hoje. Muitas vezes a nossa vida está travada porque Satanás, ele está ali escondido, travando a sua mente, travando a sua vida, impedindo de você viver intensamente o que Deus tem para melhor. Os obreiros estão em volta aqui do salão, todos eles. Eu quero convidar você nesse momento agora a orar comigo. Nós vamos orar e nós vamos clamar, mas eu quero que você clame fervorosamente. Eu lembro a você do cego que dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu quero que você nesse momento lembre da mulher que perseguia Jesus e ela estava importunando. Eu quero que você lembre de Jairo, que quando falaram para ele: não incomodes mais o mestre porque tua filha morreu, Jesus disse: não temas, crê somente. E nós vamos clamar, e nós vamos pedir, e nós vamos orar, e nós vamos suplicar ao Senhor para que Deus venha, para que Deus opere, para que Deus responda. Curve a sua cabeça agora. Glória a Jesus. Comece no momento a se quebrantar perante o Senhor. Vai quebrantando o seu coração, vai pedindo perdão. Se você é essa pessoa que você hoje ouviu aqui na pregação, diga para Deus: Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu não sou constante. Me perdoa porque eu não sou controlado. Me perdoa porque eu não te sigo no momento das minhas dificuldades. Depois que você pedir perdão ao Senhor, nós vamos clamar por aquela causa que você precisa muito que Deus opere.
aquela causa que você já botou uma pedra, nós vamos remover essa pedra hoje em nome de Jesus. Nós vamos arrancar essa pedra hoje em nome de Jesus. Nós vamos tirar essa pedra hoje em nome de Jesus. Eu quero pedir que os líderes orem fervorosamente, estendo a mão para os irmãos, direção aos irmãos, e eu quero que vocês orem fervorosamente. Nós vamos clamar hoje, pedir que fervorosamente Deus opere. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na sua presença. E primeiramente nós queremos reconhecer, Senhor, que a nossa fé, Senhor, muitas vezes ela está quase extinta na nossa vida. Queremos te pedir perdão porque não somos perseverantes. Muitas vezes começamos a orar por uma coisa e quando de repente não observamos que a vitória não vem no nosso tempo, nós desistimos de orar. E colocamos uma pedra porque achamos que aquilo não tem mais jeito. Queremos te pedir perdão, pois muitas vezes, Senhor Deus, no momento em que estamos, Senhor, vendo o nosso barco sendo açoitado pelas tribulações, perdemos o controle, esquecemos que somos discípulos e muitas vezes nos comportamos, Senhor, como pessoas piores do que aquelas que estão sem Deus. Quantas vezes explodimos, quantas vezes ofendemos, quantas vezes agredimos, quantas vezes murmuramos, quantas vezes criticamos e esquecemos, Deus, de quem somos. Deus, nós queremos te pedir perdão, Deus, porque quantas vezes deixamos de ir ao culto porque estamos mal, deixamos de ir para as reuniões porque estamos mal. Muitas vezes esquecemos, deixamos de orar porque nós estamos nos sentindo mal, nos sentimos abatidos, então paramos de orar, paramos de buscar, paramos de jejuar, paramos de congregar. Oh Senhor, nos perdoa, porque nos momentos da luta deveríamos mostrar que cremos no poder de Deus, cremos no poder do Senhor, mas muitas vezes, Deus, nós tropeçamos. Mas nessa noite nós queremos agora te pedir perdão. E queremos que a nossa postura, a nossa atitude, a nossa maneira de agir mude, para que possamos revelar de fato o nosso firmamento, o nosso fundamento, Senhor. Para que, Senhor, veja, Senhor, que realmente nós confiamos num Deus que tem todo o poder. E que a partir de hoje nós vamos clamar, como cego, como aquela mulher do fluxo, como aquela mulher cananeia, como tantos outros. Nós vamos clamar porque nós acreditamos que vai chegar a hora que a resposta ela vai vir. Vai chegar a hora que nós vamos ver a glória de Deus. Vai chegar a hora que nós vamos ver o Senhor operar. Vai chegar a hora que nós vamos ver as maravilhas. Nós vamos ver os milagres. Nós vamos ver a resposta do Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, que a partir de agora, Senhor, não seremos mais enganados pelo diabo, quando o diabo usar a boca de alguém, quando o diabo usar os lábios de alguém para nos machucar, nos ferir, nos atacar, nos afrontar, ó Deus. A partir de hoje queremos olhar com os olhos espirituais. Queremos olhar, Senhor, e ver, Senhor Deus, mesmo que as circunstâncias, mesmo que as coisas diante de nós não aparentam estar favoráveis às nossas necessidades, à nossa realidade, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, deixarmos de olhar para as circunstâncias e como igreja, queremos olhar, Senhor, para o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos olhar para o nosso Criador, nós queremos olhar para aquele que é poderoso para libertar o esposo, para transformar um filho, para curar de uma enfermidade incurável, para abrir a porta que está fechada, para fazer com que o impossível se torne possível, Deus. Senhor, no nome de Jesus, nós clamamos agora, nós pedimos agora,
Eu quero que os líderes levantem a mão em direção ao povo. Vamos colocar, eu quero que vocês clamem comigo. Vamos interceder pela igreja. Eu acredito que Deus nessa noite, aleluia, Ele quer mudar a postura da igreja. Ele não quer nos olhar mais como aquelas pessoas que andam de cabeça baixa, como derrotados. Você não é um derrotado. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus não quer que você recue diante do seu adversário. Deus quer que você avance. Deus quer que você conquiste. Deus quer que você tome posse. Deus quer que você vença. Deus não quer te ver mais reclamando, mas Deus quer ver você glorificando, porque o Senhor disse: se passares pelo fogo, não te queimará, se passares pelos rios, não te submergirão. Glória a Deus. Aleluia. Nós queremos, Senhor. Aleluia. Que venha agora o Espírito Santo sobre a igreja. Senhor, eu quero pedir nesse momento, coloca nesse lugar aqui um tapete de fogo, Senhor. Cerca esse lugar com os teus anjos, Senhor. Senhor, que nesse momento agora, Senhor, que saia a incredulidade e venha o sobrenatural sobre nós. Se há espírito de incredulidade, nós expulsamos agora, que se retire e não volte mais em nome de Jesus. Senhor, nós queremos agora que venha sobre a igreja, Senhor, o sobrenatural, o cumprimento da sua promessa, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito. Nós queremos ver a glória de Deus operando nas nossas vidas. Senhor, chega de caminharmos, de andarmos de cabeça baixa, Senhor. Chega de andarmos frustrados com os nossos problemas. Chega de contarmos derrotas, Deus. Senhor, as nossas derrotas é por nossa culpa. O Senhor não nos chamou para sermos derrotados. O Senhor nos chamou para sermos vitoriosos. Glória a Deus. Xalaramandri calarahasi. Senhor, a nossa Xalaramandri calarahasuri xalaracantrabadraai. Senhor, que o Senhor venha agora, Deus. Que o Senhor venha agora e comece a operar. Comece a tocar em cada vida. Comece a visitar cada um que está aqui. Comece a quebrantar cada coração. Comece, Senhor, a mandar dos céus o teu poder, Senhor. Comece a mandar dos céus a tua glória, Senhor. Comece a derramar dos céus a tua virtude sobre nós, como saiu virtude de Jesus. Que venha a virtude sobre a igreja, Senhor. Que venha a virtude sobre esse povo, Senhor. Que venha a virtude sobre esse rebanho, Senhor. Aleluia. Xalarahasuri xalaracantramadrehai. Glórias ao teu nome, Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, muitos de nós temos nos comportado como meninos. Senhor, muitos de nós temos nos comportado como crianças. E é por isso que as coisas não acontecem, Deus. Mas nós estamos clamando por crescimento. Nós estamos clamando por transformação. Nós estamos clamando, Senhor Deus, porque nós cremos, Deus, que essa realidade ela pode mudar e ela vai mudar no seio da igreja. Nós precisamos de um exército de valentes, ó Deus. Precisamos de homens e mulheres que não tenham medo do diabo, mas que pisem na cabeça dele. Precisamos de uma igreja, Senhor, que seja uma igreja sacerdotal. E eu clamo por isso, Deus, por uma igreja que creia no poder de Deus, uma igreja que ora, uma igreja que é avivada, uma igreja que confia, uma igreja que busca, uma igreja que estabelece. Então nós clamamos nessa noite. Deus, transforma os nossos corações. Senhor, nós estamos dando as mãos, Senhor. Senhor, porque nós queremos unidos pedir a Ti. Vem, ó Deus, e nos transforma. Vem, ó Deus, e nos liberta. Ó Senhor. A Tua palavra diz que o Espírito Santo é um espírito de fortaleza. E Deus, queremos ver isso na igreja. Queremos ver isso na igreja, Senhor.
Queremos ver o operar de Deus na igreja. Queremos ver a glória de Deus na igreja. Queremos ver o manifestar de Deus na igreja. Glória a Deus. Nós queremos, Senhor, viver os teus milagres, Deus, em nossa vida. Ressuscita nessa noite, Senhor, a nossa fé. Restaura nessa noite a nossa fé. Você precisa de um milagre na tua vida? Aleluia. Então eu quero que você levante a sua mão e diga para o Senhor: eu creio. Aleluia. Aleluia. Você crê na glória de Deus? Então abre a sua boca e glorifica. Você crê na sua vitória? Abre a sua boca e glorifica. Aleluia, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Se você quer, cante. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Para a glória de Deus, somos um